Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Meu nome é Launelli e na aula de hoje nós iremos falar de conexões flexíveis, que seriam o que a gente chama de conexões rotuladas. Para quem não sabe, só para a gente dar uma relembrada, quando a gente tem uma estrutura, nós podemos, as ligações rotuladas, a gente tem essa e também pode ser representada dessa forma aqui. E qual que é a diferença entre esses dois tipos? Nesse primeiro tipo aqui, o único movimento impedido é o movimento vertical. Sendo que, nesse caso, o momento e o movimento horizontal não é impedido, tudo bem? Já nessa outra representação, o movimento vertical é impedido, mas o movimento horizontal também. E a única coisa que é permitida é o momento. Então, esses dois são exemplos de ligações que a gente classifica como rotuladas, ok? Que seriam as ligações flexíveis. Ok, mas aí você deve estar se perguntando, Launelli, eu já sei isso, eu já aprendi essa teoria na faculdade, mas eu queria saber como fazer isso na prática. Como é que na prática a gente faz uma ligação dessa ou uma ligação dessa? Então, essa aula tem esse objetivo. Vamos lá. Vamos aqui. Como essas duas ligações vão ser ligações que elas vão permitir a transmissão de momento, só fazendo uma revisão que eu até falei na aula anterior, vamos pensar aqui que a gente tem esse círculo, ok? Ó, não ficou bem um círculo, né? Vamos imaginar que a gente tem isso aqui e vamos imaginar que isso seja um círculo. E aí o que acontece? Quando você vai provocar um momento, o que é o momento? É a força vezes a distância, ok? Não existe nenhuma rótula perfeita, ou seja, não vai existir nenhuma rótula que vai impedir que vai permitir 100% do momento. Mas o que acontece é, quando a gente tem uma ligação rígida, você vai colocar os parafusos a uma distância grande do eixo de rotação. Como ele vai estar a uma distância grande do eixo de rotação, você vai conseguir impedir um momento grande, tudo bem? Já quando você tem uma ligação rotulada, você coloca o parafuso a uma distância pequena do eixo de rotação. E assim como a distância vai ser menor, o momento que ela impede também é menor. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos ver isso aqui na prática. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um pilar. Só dar um zoom aqui. Vamos mostrar aqui, por exemplo, como é que essa ligação aqui foi feita para que ela fosse uma ligação considerada rotulada. Então, aqui nós temos o nosso pilar. E aqui nós temos um perfil I chegando nesse pilar. Aqui nós temos o eixo da nossa viga. E o que acontece? Como eu quero que essa ligação ela seja uma ligação considerada rotulada, o que eu fiz? Eu coloquei os parafusos, a ligação dessa viga com o pilar bem próxima do meu eixo de rotação. Então, o que acontece? Como essa distância do parafuso até o eixo de rotação é bem pequena, o momento que ela vai impedir também vai ser bem pequeno, ok? Então, apesar dessa não ser uma rótula perfeita, a gente vai poder considerar o comportamento dele como próximo a de uma rótula teórica, ok? Ótimo. Então, vocês estão entendendo mais ou menos. Quando a gente tem ligações rotuladas, no geral, os parafusos vão estar bem próximos ao nosso eixo de rotação. Outra dica para vocês que pode indicar que a ligação é rotulada é o seguinte. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com parafusos. Deixa eu só fechar isso aqui. Nós estamos trabalhando com parafusos. Mas vamos imaginar que aqui não fosse um parafuso, mas fosse solda. Como é que eu iria soldar essa viga no pilar de forma que essa ligação fosse considerada uma rótula? Simples.
No momento de você soldar, você vai soldar apenas a alma, tudo bem? Você vai soldar apenas a alma da sua viga. Para quem não sabe do que eu tô falando, é o seguinte: quando a gente tem um perfil I, essa parte aqui de cima nós chamamos de mesa. Já essa parte central nós chamamos de alma. Tudo bem? Então, quando eu quero que a minha ligação ela seja uma ligação considerada rotulada, e eu vou fazer isso com solda, o que eu faço? Eu vou soldar apenas a alma da minha viga. Soldando apenas a alma da minha viga, eu não vou conseguir impedir de forma absoluta a rotação dessa peça. E dessa forma, eu vou poder considerar que essa ligação é uma ligação rotulada. Tudo bem? Ok. Mas, vamos supor que eu quisesse fazer que essa ligação com solda fosse uma ligação engastada. Nesse caso, no geral, eu vou e soldo tanto a mesa como a alma, só que aí, nesse caso, eu vou provavelmente ter que colocar enrijecedores, alguma placa para enrijecer essa ligação, mas basicamente seria isso, ok? De forma simplificada, seria mais ou menos isso. Ótimo, então bora ver mais uma ligação aqui para ver se vocês já conseguem ver que ela é uma ligação rotulada. Olha aqui é muito fácil identificar. Primeiro que você tem aqui uma viga de perfil do tipo I e tá chegando aqui nessa viga de perfil I uma outra viga, ok? Provavelmente uma viga de ligação, já que ela tem um tamanho bem reduzido comparado à outra. E aí o que acontece? Como ele queria que essa ligação, o projetista, provavelmente queria que essa ligação fosse uma rótula, o que ele fez? Primeiro que aqui tem um espaço entre uma viga e outra. Isso para facilitar a rotação. E além disso, ele soldou essa placa aqui na alma da viga e colocou apenas esses 2 parafusos. Sendo que esses 2 parafusos estão bem próximos ao eixo de rotação da nossa viga. Então, o que acontece? Como a distância do parafuso até o eixo de rotação não é grande, quando a gente pensa no momento, o que vai acontecer? O momento é força vezes distância. Então, como essa distância é pequena, o momento também vai ser pequeno. Logo, a gente pode considerar que nessa ligação é uma rótula. Estão entendendo? Ok, bora pro próximo. Aqui a mesma ideia. Olha aqui. Nós temos aqui provavelmente uma viga de ligação. Isso aqui provavelmente é a viga principal. Viga principal. Essa provavelmente é a viga de ligação. A viga de ligação, ela tem como função primordial diminuir o comprimento de flambagem da outra viga. E aí o que acontece? Eu fiz essa ligação aqui, e aqui a gente tem o eixo de rotação da nossa viga de ligação. O que ele fez? Diferente da outra, que essa placa, ela foi soldada, que essa placa aqui estava soldada no outro perfil, essa placa aqui não está soldada, ela está parafusada. Então aqui a gente tem uma cantoneira, e nós temos aqui esses parafusos com uma distância bem pequena do nosso eixo de rotação. E como a distância é bem pequena, o momento que ela impede também é muito pequeno. Logo, como ela permite essa transmissão desse momento, a gente pode considerar uma rótula, ok? Vamos ver os próximos. Então, aqui basicamente a gente tem a mesma ideia. A diferença é que todas essas aqui, que eu mostrei anteriormente, eram ligações da viga com a alma do pilar. Essa aqui é a ligação da viga com a alma do pilar. Essas duas aqui
seriam a ligação da viga com a alma de outra viga. E aqui embaixo nós temos a ligação da mesa de um pilar com uma viga, ok? E basicamente você percebe que a ideia é sempre a mesma. É você, se possível, deixar um espaço entre uma viga e o que você está ligando. No caso, por exemplo, aqui ele deixou um espaço entre a viga e o pilar. Ele coloca os parafusos o mais próximo possível do eixo de rotação. E assim você vai poder considerar que isso é uma ligação rotulada. Aqui a mesma ideia, tá vendo? E vocês percebem que a gente tem um padrão. No geral, em todas essas ligações, qual que é a única coisa que a gente prende da viga? Sempre apenas a alma. Vocês perceberam que em todas essas ligações aqui, que eu mostrei de exemplo para vocês, em todas elas, a única coisa que foi presa foi a alma da viga. Aqui, olha, mais um exemplo. Você tem aqui a chapa, o eixo de rotação, os parafusos bem próximos a esse eixo de rotação. Ou seja, aqui nós conseguimos perceber claramente que essa rotação dessa viga não está impedida. Como essa rotação não está impedida, isso aqui provavelmente foi calculado como uma rótula. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Então você percebe que esses elementos aqui estão todos rotulados, ok? Outro exemplo aqui que fica muito claro visualmente que a gente está trabalhando com rótulas. Aqui eu coloquei esse exemplo, que é um exemplo um pouco menos comum, mas que também pode ser classificado como uma rótula. No geral, quando nós temos uma rótula, nós prendemos a alma da nossa viga, ok? Nesse caso, ele fez uma rótula, só que ao invés de prender a alma, o que está preso aqui seria a mesa. Aqui, deixa eu só apagar, ele colocou uma cantoneira em cima e uma cantoneira embaixo. E foram essas as cantoneiras que permitiram a rotação. Mas olha aqui, é fácil você perceber que isso aqui não é um engaste, porque pensa, a alma não está presa, a alma dessa viga, apenas a mesa. Você tem um espaço aqui entre um elemento e outro, justamente para permitir essa rotação. Você tem um espaço entre um elemento e outro. E você percebe que aqui não há nada para enrijecer esse pilar, enrijecer essa ligação. Então, já dá para você supor, apesar de ter um esquema um pouco diferente dos demais, que isso aqui não se trata de um engaste, ok? E aqui, finalmente, por último, só para finalizar o nosso vídeo, nós temos um caso de um pilar engastado. E vocês percebem que eu estou sendo até repetitiva, mas é porque a ideia é sempre a mesma. Nós temos aqui um pilar do tipo de um perfil I ou H. E o que acontece? Nosso eixo de rotação desse pilar, o eixo de rotação desse pilar passa por aqui. Então, o que ele fez? Ele colocou os parafusos o mais próximo possível desse eixo de rotação. Colocando eles o mais próximo possível desse eixo de rotação, o braço de alavanca entre o parafuso e o eixo é pequeno. E como o braço de alavanca é pequeno, na hora que a gente pega F vezes D, nós vamos ter uma distância pequena, então o momento também será pequeno, ok? Então, basicamente é isso. Olha que você percebe que só tem 2 parafusinhos aqui. Para quem assistiu o meu último vídeo, se você não assistiu, assista, você percebe a diferença. Olha que as ligações que são engastadas, você percebe claramente que elas são engastadas. Porque elas são ligações que você vai ter, só antes de finalizar o vídeo, só para vocês relembrarem, vocês vão ter parafusos bem distantes do seu eixo de rotação. No geral, você vai ter que ter uma placa enrijecedora para que não ocorra flambagem local. No geral, às vezes também você necessita colocar enrijecedor aqui atrás do pilar. Olha aqui, ó, enrijecedor aqui, placa de ligação aqui. E tudo isso, todas essas placas de ligação, tudo isso é para que a sua estrutura ela fique de fato rígida e que ela impeça a transmissão de momento.
A ideia é que esse tipo de ligação ela não permita que haja transmissão de momento, que haja rotação desse elemento, desculpa. Aqui, olha, aqui só um exemplo antes de finalizar o vídeo. Nesse caso, olha aqui, ó, a mesa tá presa, igual nos outros exemplos que eu te mostrei ali atrás. Só que, por que esse aqui é um engaste e não uma rótula? Você teve um enrijecedor aqui atrás, um enrijecedor, e além disso você tá com a alma e mesa presos, tudo bem? Por isso esse aqui é um engaste. Então, eu acho que eu consegui explicar tudo direitinho. No outro vídeo eu mostrei pra vocês os engastes e nesse aqui eu mostrei pra vocês as rótulas, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.